É fácil dizer, outra volta superlativa de Max Verstappen, mas na verdade a sua primeira pole position adequada, como Christian Horner apontou pelo rádio em sua volta de aquecimento. Desde o Grande Prêmio da Áustria, incrivelmente, bem, não incrivelmente, porque a Red Bull teve um período bastante difícil no verão e no início do outono em termos de aderência, eficiência aerodinâmica, equilíbrio, o que você quiser chamar. Eles meio que perderam o ponto ideal, o ponto de operação para o carro. E tem sido uma segunda metade do ano difícil para Max, mas tudo meio que mudou. No Brasil, é claro, na chuva, e então Vegas foi um pouco bagunçado, mas foi bom. E então temos o Qatar, e ele está na pole para o Qatar, tendo não mostrado nada. Ontem, realmente, em termos de eficiência aerodinâmica geral, aderência versus equilíbrio versus velocidade máxima, e isso meio que apareceu na corrida sprint. Hoje, quando ele desacelerou na volta inicial para evitar Carlos Sainz na volta de abertura, perdeu um pouco de impulso, ficou atrás de Pierre Gasly e Kevin Magnussen, passou o Gasly, mas nunca passou o Kevin Magnussen, apenas ficou rodando. Tanto faz. Sim, foi apenas uma corrida sprint. Quem realmente se importa... E o foco, então, obviamente, estava na qualificação para o Grande Prêmio. Algumas mudanças foram feitas no RB20. Seu palpite é do que fizeram, suspeito ligado à altura de rodagem. A pista esteja ganhando aderência. Mas, curiosamente, no circuito do Qatar temos o radar de velocidade relativamente perto da linha de chegada e é realmente interessante ver como o desempenho dos dois números se igualou na qualificação. Mas antes de entrarmos nisso, vamos dar uma olhada nos resultados da qualificação para que saibamos onde estamos e exatamente o que aconteceu. Então, é Max na pole com 20.5 e George quase igualando esse tempo de volta. Mas enquanto falo, pode haver alguns dramas, porque George Russell deixou claro que em sua volta de saída no seu último conjunto no Q3, ele pegou Max entre as curvas 12 e 13, uma parte rápida da pista, sétima marcha, normalmente oitava se você for Fernando Alonso na Aston Martin. E teve que realmente pisar no freio e saiu da pista, talvez danificando o assoalho. E Max estava aparentemente indo devagar demais. Bem, eu olhei as repetições disso, analisei os números e, curiosamente, o verdadeiro problema ali foi Fernando Alonso, que eu acabei de dizer que normalmente faz aquela curva na oitava marcha. Ele fez apenas uma volta no Q3 porque não tinha mais conjuntos de pneus macios. Ele saiu perto do final. E naquela volta, ao me aproximar das curvas 12 e 13, Max estava indo razoavelmente rápido, quinta, sexta marcha, mas Alonso estava na quarta marcha, desceu para terceira a 131 km por hora, e Max teve que frear muito forte atrás de Alonso. E então, é claro, George Russell alcançou Max e tudo o que viu foi Max, e foi por isso que isso aconteceu. Então, eu acho que o argumento da Red Bull será: estávamos apenas desacelerando atrás de Fernando, que estava indo muito devagar, então ficarei surpreso se Max receber uma penalidade por isso. E, na verdade, pode ser Fernando Alonso, que será chamado diante dos comissários. Quem sabe, continuando sem mudanças, é Max na pole, George Russell ao lado dele. Corrida interessante. Será realmente interessante ver como a Mercedes se sai com o desgaste dos pneus durante a corrida. Lando Norris, na verdade, ele não venceu a corrida sprint. Incrivelmente, ele desacelerou bem no final para dar a vitória a Oscar Piastri, que estava puxando com DRS para tentar afastá-lo de George, dificultando a ultrapassagem de George Russell. George foi ultrapassado por Oscar muito cedo na corrida, na primeira volta de fato. E ele pensou, bem, Lando está apenas navegando aqui, mas na verdade ele apenas desacelerou e deixou Oscar vencer. O que é muito gentil da parte dele e mostra outro lado do caráter de Lando. Ele é um cara realmente legal, não é? E ele está apenas pensando, bem, você sabe, Oscar me deu a vitória no Brasil. É melhor eu fazer o mesmo em troca. Eu devo isso a ele. Ele me deu aqueles pontos lá, o que é muito legal. Mas meu ponto sobre tudo isso não é Lando. E Oscar é a maneira como eles os gerenciam na frente da equipe. É muito, muito importante garantir que o piloto que tem a melhor chance de vencer o campeonato não seja diluído pelo outro piloto. Sim, ajudem-se mutuamente. Isso é bom, isso é ótimo. Sejam grandes amigos se quiserem. Mas você precisa garantir que se concentre em maximizar os pontos. E isso não é o que a gestão da McLaren fez desde o Grande Prêmio da Hungria, na minha opinião. E eu ainda defendo os 37 pontos que Lando Norris poderia ter levado para o Grande Prêmio de Las Vegas e para o campeonato. Imagine se o campeonato ainda estivesse em jogo e Lando tivesse vencido a corrida sprint hoje e Max tivesse ficado apenas em sexto. Todo mundo estava dizendo, uau, Lando Norris potencialmente vai ser campeão mundial. Mas como ele não tem aqueles pontos, tudo isso é irrelevante, não é?
de qualquer forma. Essa foi a corrida sprint e esse foi o drama lá. Então, Lando Norris fez um trabalho muito bom, 20.7. Oscar Piastri, 20.8. Logo atrás dele, Carlos Leclerc, 20.8. Lewis Hamilton, 21.0. Carlos Sainz e então Fernando Alonso. Sérgio Pérez passou ao Q3. Inacreditável. De qualquer forma, voltando ao que eu estava falando em termos do que vimos entre a linha de chegada e a armadilha de velocidade, vamos dar uma olhada nisso. Essa é a ordem em que eles se qualificaram. Então, Max Verstappen, enquanto cruza a linha de chegada, 283, e depois acelera até 323, o que é uma diferença de 40 km por hora em um espaço relativamente curto. A armadilha de velocidade está logo antes da área de frenagem na curva 1. George Russell é mais rápido à saída da última curva e, portanto, mantém essa velocidade ao cruzar a linha de chegada 3 km mais rápido. Mas veja a diferença na velocidade máxima, 3, 2, 1, e a diferença total é apenas 35. Agora isso é significativo. Eu acho que é provavelmente onde a Red Bull encontrou um pouco de ritmo desde a corrida sprint, porque eles podem, é claro, fazer alterações no carro como resultado do que sentiram na corrida sprint antes de entrar no parque fechado para a qualificação. Então, algo interessante. Isso, para mim, se soma a uma maior eficiência aerodinâmica na Red Bull de repente. Agora, eles baixaram o carro, eles melhoraram o carro aerodinamicamente. Isso geralmente afeta a sua velocidade máxima. Mas como você pode ver, a Red Bull de repente parece muito boa em termos de velocidade máxima. Apenas Fernando Alonso é um pouco mais rápido no Aston Martin. Ele foi o mais rápido no geral. Lando Norris, 283, igual a Max Verstappen na saída da última curva. Significativo. Sabemos o quão bom é o McLaren em termos de sua downforce e aderência. E ele só acelera até 3,19. Antes da armadilha de velocidade, então apenas 36. Oscar Piastri, ainda pior, 34 é a diferença. Carlos Leclerc e Carlos Sainz aproximadamente iguais a Red Bull, mas no tempo de volta geral eles não estão lá, então eles não têm exatamente a mesma eficiência aerodinâmica, mas têm uma ética semelhante, se você me entende. E então nos últimos 3 ali, Fernando Alonso, Sérgio Pérez, Kevin Magnussen, números semelhantes a Max Verstappen, exceto por uma coisa, o tempo de volta. O que está acontecendo ao redor do resto da volta é muito significativo quando você o calcula na eficiência aerodinâmica. Como estamos vendo aqui, isso também deve ser levado em conta, razão pela qual eu dei os tempos de volta primeiro. Então, bastante interessante, eu acho. Eu acho que a principal conclusão significativa disso é que a Red Bull tem muita eficiência aerodinâmica novamente. E se você olhar para aquela velocidade máxima, isso o coloca em boa forma para amanhã. Enquanto Lando Norris e Oscar Piastri lentos em linha reta, mas claro que eles terão DRS. Então, isso não é um grande handicap potencialmente, como seria se estivessem na frente do grid. Então, nesse sentido, você poderia dizer que talvez do ponto de vista da McLaren é meio legal que eles estejam na segunda fila e não na fila da frente. Voltando ao DRS, foi interessante após a corrida sprint, o número de pessoas que estavam reclamando do trem de DRS na frente, pelo qual eles querem dizer, claro, que o carro que está em segundo lugar está tão perto do carro à frente que também tem DRS. E então há George Russell que está sendo atrapalhado em P3, e ele não pode fazer nada sobre Oscar Piastri, porque ele tem esse benefício contínuo de DRS de Lando Norris. E houve uma pequena discussão depois sobre, e George levantou a questão, se eles deveriam limitar o número de voltas em que você pode ter e usar DRS, caso em que você poderia fazer uma estratégia. E talvez ele tivesse uma chance melhor de ultrapassar Oscar Piastri. Claro, não havia ninguém lá sugerindo que nos livrássemos do DRS completamente porque é apenas dado como certo que temos que tê-lo, como lombadas na estrada. Mas eu reitero o ponto. A maneira de resolver esse problema não é ter DRS em primeiro lugar. Porque se você olhar para isso, George Russell, 321, Oscar Piastri, 318, Lando Norris, 319. Se não tivéssemos DRS, George Russell provavelmente teria conseguido ultrapassar ambos os McLarens com um vácuo normal, saudável e natural, se não houvesse DRS. Mas isso nunca ocorreu a ninguém, não ocorreu a ele. E não ocorre a mais ninguém porque acostumados a pensar, temos DRS, ele está lá para sempre. Mas se você realmente quer facilitar as ultrapassagens, elimine o DRS. É isso que aqueles números dizem para mim. E agora, vamos para a volta do Max. A parte interessante sobre o Max é que nas 3 fases da qualificação, Q1, Q2, Q3, ele usou apenas 3 novos conjuntos de pneus macios. Todo mundo usou um mínimo de 4. E à medida que você descia na grelha, eram 4, 5, até 6 conjuntos de pneus tentando desesperadamente entrar no Q3. E a parte realmente interessante disso é que
Quando chegamos ao Q3, a Red Bull tinha uma estratégia completamente diferente de todos os outros. Agora, se essa é a razão pela qual Max conseguiu a pole, é claro que isso se enquadra na arte negra da dinâmica e ciência dos pneus. Mas o que realmente aconteceu foi que Max basicamente ficou de fora nos primeiros minutos do Q3, enquanto toda a sua principal oposição saiu com um dos primeiros de 2 novos conjuntos de pneus macios e fez um tempo, e Max saiu quando todos eles voltaram no final daquele primeiro. Na fase, ele saiu com a intenção de usar apenas aquele conjunto de pneus macios novos. Ele estivesse com poucos pneus e tivesse que fazer isso. Fosse força maior, eu não sei, mas ele usou apenas aquele conjunto. Foi interessante quando ele fez sua primeira volta rápida, quando a pista estava vazia, foi um 20.620. E naquele momento colocou em P2 atrás George Russell, que fez 20.575. O engenheiro do Max entrou em contato pelo rádio para dizer: volta muito boa, Max, levando em conta quanto combustível você tem no carro. E, se ele fez isso, apenas para provocar os outros. Eu não sei. Eu estava pensando na hora, bem, ele está apenas provocando todo mundo. E então eu pensei, não, na verdade ele vai ficar lá fora agora. Ele vai ficar com aquele único conjunto de pneus e vai fazer mais uma volta rápida bem no final. E foi exatamente o que ele fez. Então ele conseguiu 2 voltas, muito rápidas com aquele único conjunto de pneus, enquanto todos os outros no top 10 no Q3, exceto os caras no fundo que ficaram sem pneus, mas estamos falando dos principais oponentes, os principais pilotos, todos os outros usaram 2 conjuntos. E se você olhar para eles, foi bastante difícil no segundo conjunto, nos últimos minutos, conseguir um tempo. George fez 20.5 e depois, em sua segunda tentativa, fez 20.8. Agora ele diga, foi por eu sair da pista e danifiquei o assoalho com aquela situação do Max Verstappen. Bem, certeza que é isso que ele dirá. Max fez 20.6 e então sua próxima volta, a última volta, foi 20.520 para conquistar a pole de George. Lando Norris saiu com 2 conjuntos, mas em seu primeiro conjunto ele não conseguiu fazer nenhuma volta. Tráfego ou cometeu um erro, não viu. E então entrou e colocou outro conjunto. E esse foi seu tempo de P3, 20.7. Oscar Piastri, 21.1. Em seu primeiro conjunto, caiu para 20.8. Carlos Leclerc, 20.885. Em seu primeiro conjunto, 20.852. Em seu segundo. Então a pista não parecia estar ficando mais rápida. E o que eu acho, e Carlos Sainz, semelhante, 21.042, 21.041. E ele fez 2 corridas diferentes com 2 conjuntos de pneus. Enquanto Max estava naquele único conjunto, e eu acho que nos minutos finais do Q3, com a pista aparentemente um pouco mais lenta, a maneira de obter a perfeição do carro era ter a segunda volta daquele único conjunto de pneus. Chame de ciclo de calor, chame de outra coisa, mas Max acertou absolutamente ao usar aquele único conjunto no Q3. Como eu disse, se isso foi julgamento, se foi sorte, eu não sei. Mas é interessante ver e ouvir como ele achava o carro. Estável na qualificação em comparação com ontem. Então, um trabalho brilhante de Max e da Red Bull para prever o que aconteceria a seguir e fazer a volta como fizeram, voltando a algumas das outras voltas, sim, relativamente decepcionante para a Ferrari. Mas eu disse na semana passada, antes de Vegas, na verdade, que não seria um grande circuito para eles aqui. Há muitas curvas longas, rápidas e de média velocidade para a Ferrari estar lá. Ponto ideal, Lewis Hamilton, 21.0, George Russell, 20.5. Bem, Lewis conseguiu chegar ao Q3 e fez um bom trabalho, mas ficou meio segundo atrás. Sempre parecia estar meio segundo atrás. Então, eu não sei. É meio triste ver isso, na verdade, porque tenho certeza de que em sua própria mente, à sua maneira, ele está fazendo o melhor trabalho que pode. Todos os engenheiros e mecânicos realmente trabalhando duro da maneira usual, mas simplesmente não está acontecendo para Lewis. Algo aconteceu ali e é uma pena ver é uma pena ver isso. Carlos Sainz praticamente o mesmo tempo de volta que o cara que o está substituindo na Ferrari, 21.0, logo atrás dele. Sim, uma sessão de qualificação um pouco sem brilho para Carlos Sainz nesta ocasião. Acho que ele encontrou, acho que a Ferrari, como eu disse, nessas condições não estava ótima. E muitos parabéns a Carlos Leclerc por tirar o melhor disso. Mas a diferença entre os dois é muito, muito pequena. Fernando Alonso, no geral, fez um trabalho muito bom. Como eu disse, ele, de forma única, estava fazendo a curva 12 na 8ª marcha, o que é bastante impressionante quando você pensa sobre isso. E então, estranhamente, ele descia para a 7ª, enquanto descia a colina para a próxima curva.
Mas flutuando na oitava, clássico Fernando Alonso, realmente bom, 21.2. Veja onde Lando Stroll está, 21.9. Então isso é um pouco mais saudável, é um pouco sobre onde deveria estar. Ponto de vista de Fernando, Sérgio Pérez eventualmente se organizou, teve uma corrida de sprint terrível, ficou rodando na parte de trás do pelotão. Acho que eles também fizeram alguns testes de asa dianteira. Talvez tenha havido alguma mudança na aba dianteira que eles testaram no carro de Pérez na corrida de sprint, e isso foi benéfico para Max Verstappen. Trabalho em equipe inacreditável. Lando e Oscar, prestem atenção. Então, Sérgio definitivamente desempenhou seu papel, se esse for o caso, mas de qualquer forma ele entrou no Q3. Então não devemos ser muito sarcásticos sobre isso. Kevin Magnussen tem dirigido bem todo o fim de semana, infelizmente no final de sua carreira na Fórmula 1, T1.5. Muito bom. Pierre Gasly, um pouco decepcionado por não entrar no Q3. Bem, muito decepcionado após os recentes fogos de artifício do Brasil e de Vegas. Guan Yu Zhou e Valtteri Bottas, ótimo trabalho nos Saubers. Eles estão fazendo o que normalmente veríamos os carros do aplicativo Visa Cash, os carros V, fazendo sobre ocupar aquele lugar e trocar de posição. Como frequentemente vimos neste atual regulamentação da Fórmula 1, quando eles não acertam, o ponto ideal é tão elusivo que em um fim de semana você acerta, no outro não. E desta vez, obviamente, o Sauber não está tão mal. Yuki Tsunoda fez um trabalho melhor do que Liam Lawson, mas dito isso, Liam Lawson, muito irritado com o que ele pensou ser Fernando Alonso, e o engenheiro rapidamente o corrigiu dizendo, não, foi Lando Norris que desacelerou bem na sua volta de entrada. Então, interessante que Lawson não soubesse disso. Estou pensando se isso é significativo ou não. A maioria dos pilotos, quero dizer, na minha experiência, Nigel nunca realmente sabia. Ele estava em um dos carros azuis, um dos carros vermelhos, ele nunca sabia quem estava seguindo. Carlos foi muito bom. Carlos conhecia todos os pilotos, possivelmente nos dias em que ele podia ver o capacete, não sei. Mas, de qualquer forma, ele achou que era Fernando, mas na verdade era Lando Stroll. Surpresa, surpresa. Williams não está bom, 22.3, Alex Alonso Colapinto, 22.5. 2 décimas não é ruim do ponto de vista de Colapinto, mas do ponto de vista da Williams não é bom de jeito nenhum. Nico Hülkenberg, sim, eles continuavam dizendo, tentamos algo, não funcionou, blá blá blá, então foi isso. E Esteban Ocon nunca parecia estar na disputa. Não sei qual era o problema ali. Então, sim, Max Verstappen, uau, se ele conseguir ficar à frente, Lando, usou uma bela frase após a corrida sprint dizendo como foi bom estar liderando a corrida e não estar na turbulência ou ar sujo de ninguém. E ele disse como isso é bonito. E, em teoria, eu acho que é isso que Max Verstappen vai sentir amanhã, enquanto ele amplia sua liderança normal, assumindo que ele faça uma boa largada, o que tenho certeza de que ele fará. E cuide de seus pneus e tente estender os stints. É uma corrida bastante física, esta. A temperatura ainda está surpreendentemente fresca, o que é uma das razões pelas quais eu acho que a Mercedes ainda está indo muito bem. Mas é um circuito bastante físico. Max ficará bem. Lando também saiu com uma pequena frase dizendo, eu preciso ir à academia um pouco mais. Isso é clássico do Lando. Ele é um cara tão bom, não é um cara tão legal. Não consigo pensar em ninguém que teria dado essa vitória ao seu companheiro de equipe. Apenas com base no que aconteceu no Brasil. Quando você considera o quadro geral do que aconteceu no campeonato este ano e o que Oscar fez com Lando ao entrar na segunda chicane em Monza, por exemplo, apenas como um exemplo, e a vitória de Lando que foi perdida na Hungria, de qualquer forma, não vamos entrar nisso. Caminho novamente, já dissemos o suficiente, então aqui estamos, Max Verstappen na pole à frente de George Russell. É uma boa grelha, não é? Red Bull, Mercedes, 2 McLarens e depois os Ferraris e Lewis Hamilton, nada mal. E Fernando Alonso também lá. Então, aqui estamos. Um grande agradecimento a Jetcraft, a OM Exclusive e, claro, a Track Ninja pelo apoio a este canal e a você por assistir. Até amanhã.